Olá, boa noite. Espero que vocês tenham hoje uma super live, porque esse pessoal aqui que é muito bom e eu vou direto apresentá-los rapidamente para que nós possamos continuar aqui tendo uma live excepcional hoje. Bom, aqui do meu lado eu tenho a doutora Clarissa Gama. Clarissa é uma psiquiatra, pesquisadora, trabalha com essa área de psicose há muito tempo e tem muito trabalho científico publicado na área, o que para nós é bastante importante, principalmente para aqueles que são psiquiatras e que nos acompanham aqui toda semana. Faz um trabalho excepcional na universidade. Ela é professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Clarissa, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Junto com a Clarissa, eu convidei também a Deise. A Deise, ela é psiquiatra da infância e adolescência, ela é preceptora do programa de residência médica em psiquiatria do IPQ de Santa Catarina, também presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. A Deise tem trabalhado há muito tempo em psiquiatria já de adultos e, muito especificamente, em psiquiatria da infância e adolescência. Ela tem os 2 títulos. Seja bem-vinda, Deise. Muito obrigada. Bom, e junto aqui conosco o Alexandre Valença, doutor em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor associado da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Departamento de Psiquiatria Forense da BP. Então, hoje, novamente, nós vamos ter aqui 2 forenses. Semana passada tinha eu e o Quirino, e hoje eu e o Alexandre Valença. Isso é importante, a presença da psiquiatria forense, pessoal, porque dá um tom diferente nos cuidados que temos, principalmente nessa questão do diagnóstico e do diagnóstico diferencial. Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Maravilha. Então, a Deise Porto trabalha com criança e adolescente. Aí vão me perguntar daqui a pouco, mas criança e adolescente tem psicose? Então a primeira pergunta vai direto para a Deise. Então, Deise, o que é psicose e como que ela aparece em crianças e adolescentes? Excelente, vamos começar do começo. Muita gente pensa e se engana, eu fiz essa brincadeira hoje ainda nas redes sociais, que criança, por ter pensamento mágico, não apresentaria psicose, porque psicose é uma alteração de pensamento, de senso de percepção, de juízo crítico, e essa isso é um mito. A criança, ela pode sim apresentar sintomas psicóticos, é raro, é muito raro, mas quando apresenta, a gente avalia essa alteração de pensamento, esses delírios, considerando essa fase, essa característica do pensamento no desenvolvimento normal. Então, sim, existe psicose na infância e é muito importante que se trate precocemente. A gente não pode ficar de estigma e preconceito e deixar de tratar, porque isso vai afetar todo o desenvolvimento da criança, desse indivíduo, se não for tratado adequadamente. Doutora Clarissa Gama, gente, posso chamar as pessoas aqui, às vezes, sem o doutora, de uma forma direta e objetiva, mas aqui todos são psiquiatras, são amigos que se conhecem, então essa formalidade, às vezes, se rompe. Clarissa, me conta aí, como é que faz o diagnóstico de psicose? Pois então, isso é super importante, né, na nossa área, porque a gente costuma confundir psicose com essas psicoses escrachadas, né? Que, enfim, talvez eu use termos que são muito típicos aqui da minha terra. Se eu falar um gauchês, vocês me cortem, por favor. Mas a gente confunde psicose, quer dizer, acha que psicose é aquela coisa de ver ET, de se comunicar com William Bonner no Jornal Nacional. Isso também é psicose, né? Mas a psicose, o que ela vem a ser? A definição clássica. Ela é a alteração de 2 itens básicos do exame do estado mental, que são as alucinações, delírios, né? Então, alterações da senso-percepção e do pensamento. Então,
as alucinações, elas podem ser de todos os nossos órgãos, de todos os nossos sentidos, e os delírios, alterações do pensamento. E muitas vezes isso não é comunicar com o ET, falar com o William Bonner no Jornal Nacional, muitas vezes isso vem de maneira sutil. E é aí que nós psiquiatras nós entramos, porque, enfim, essa é uma das ferramentas muito importantes na prevenção secundária, tá? Na psiquiatria, que é detectar psicose assim que ela aparece, psicose de uma maneira sindrômica e tratar. Porque bem como a Deise acabou de falar, quanto mais tempo com sintomas de qualquer doença, pior é o prognóstico. Então, essa é a grande importância. Então, vamos só pensar, psicose é alteração do pensamento e da senso-percepção ou um ou outro. Ok. Alexandre Valença, meu amigo, como é que a gente faz o diagnóstico diferencial da psicose? Ou melhor, vou fazer outra pergunta para você, depois a gente fala do diagnóstico diferencial. Como é que é essa questão do diagnóstico nosológico e diagnóstico sindrômico na psicose? Essa pergunta é muito boa, porque muitos psiquiatras às vezes têm dificuldade de detectar isso, né, de explicar isso, mas o diagnóstico sindrômico é como a síndrome em medicina. É um conjunto de sinais e sintomas. Então, uma pessoa com síndrome gripal, ela vai ter tosse, astenia, secreção nasal. Esse é um diagnóstico sindrômico. Uma pessoa com uma psicose, ela pode ter uma síndrome delirante alucinatória, uma síndrome paranoide também, todos esses sinalizando um quadro psicótico, né, como foi dito, com a presença de perturbações formais do pensamento, como neologismo, desagregação, que seria uma perda da concatenação da ideia, né, das ideias. Já o diagnóstico nosológico, ele se refere à causa da doença. Então, essa pessoa tem um diagnóstico de síndrome paranoide, cuja causa é uma esquizofrenia, cuja causa é um transtorno bipolar com psicose, ou cuja causa é uma psicose aguda. Então, a diferença é que o diagnóstico nosológico ele está presente em classificações internacionais, como a CID-11 e o DSM-5-TR. Já o diagnóstico sindrômico ele é um diagnóstico mais informal, que não está presente nas classificações internacionais, mas é a partir do diagnóstico sindrômico que a gente pode sinalizar ou estabelecer hipóteses sobre o possível diagnóstico nosológico. Clarissa, você acha que o diagnóstico sindrômico ele é importante, por exemplo, para evitar a estigmatização da doença mental? Totalmente, né? E eu digo muito que a nosologia, então, quer dizer, os diagnósticos propriamente dito e as categorias diagnósticas, elas nos ajudaram a sistematizar e otimizar os tratamentos. Mas o diagnóstico sindrômico, os sintomas propriamente ditos, é o que a gente acaba tratando em psiquiatria. E como a gente vê assim, a maioria dos quadros em psiquiatria, o diagnóstico nosológico, ele só consegue ser feito longitudinalmente, quer dizer, eu costumo brincar depois das 4 estações do ano passarem. Só que a gente não pode esperar as 4 estações do ano para o tratamento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A importância, né, do diagnóstico sindrômico. Uma pessoa num quadro psicótico, a gente não pode esperar para fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, depressão maior, esquizofrenia, psicose a gente tem que tratar. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, uma analogia com a medicina, a gente não tolera febre. Febre, eu acho que todos nós médicos sabemos que é algo que não é para o ser humano ter. A febre é uma reação, enfim, que é normal do corpo, quando está com algum insulto, mas ela é algo que é nocivo. Esse tipo de sintoma, chamado de sintoma psicótico, para a psiquiatria é como uma febre. Então, a gente trata, independente do diagnóstico que venha a ser, que ele vai ser feito longitudinalmente. E aí, né, gente, aquela máxima, assim, psicose se trata com antipsicótico e não temos que ter preconceito, por favor, porque é o remédio antitérmico, é o remédio para tratar febre, antihipertensivo para tratar hipertensão. Perfeito.
Quando a Clarissa fala ali, Deise, em relação a não pode esperar, e aí por não poder esperar, por quê, Deise? O que é que pode acontecer se esperar e não cuidar? Exatamente. É importante porque a gente pensa assim, como a Clarissa falou da febre. Por que a gente não deixa alguém com febre indefinidamente? É um desequilíbrio, isso vai causar danos. Uma febre altíssima em criança pode causar convulsão, a gente sabe das complicações. Quando a gente tem psicose, que é um sintoma de sofrimento cerebral, né? O cérebro está sofrendo. Se a gente deixar isso correr indefinidamente, eu tenho uma injúria, eu tenho perda de cérebro, que é um órgão muito precioso. Ninguém deixa ninguém infartando, discutindo se vai tratar ou não, né? A gente trata para preservar o coração. O cérebro, né, precisa ser muito preservado. Fora que, em pacientes jovens, pensa só, uma pessoa jovem, no início da vida, passando por etapas importantes de formação de personalidade, de formação de vida, sintomática, com prejuízo do seu funcionamento. Se eu deixo ela assim, eu tenho uma quebra. Ela já tem o prejuízo dos sintomas e eu vou deixar ela mais tempo com risco de agravar esse quadro, de tornar isso recorrente e de ela ter prejuízo ao longo da vida. Menos chances no emprego, no estudo, então tem nos relacionamentos. Então tem tudo isso que precisa ser considerado, né? É um adoecimento que precisa de tratamento quanto antes, tanto pelo sofrimento clínico quanto pelas consequências psicossociais que a gente tem. A gente não pode ficar esperando. Eu posso complementar com alguma coisa sobre isso? Claro, por favor. O que se fala muito hoje, como a doutora Deise também explicou, é que a cada surto psicótico que a pessoa tem, haveria uma neurodegeneração, que é uma desorganização da arquitetura celular. Quem entende muito disso é o professor Flávio Kapczynski, que ele trabalha mais com transtorno bipolar, mas existem inúmeros estudos que falam que isso acontece também com a esquizofrenia, né? Então, quanto mais surtos a pessoa tem, pior é o prognóstico. Quanto mais precocemente se começa o tratamento, melhor o prognóstico, porque você vai impedir essa desorganização da arquitetura neuronal, né? Quanto mais surtos, mais deteriorado vai ficar aquela pessoa, né? Clarissa, já que nós citamos uma pessoa, eu vou citar você. Clarissa tem alguns artigos, alguns, bastantes, centenas de artigos falando sobre psicose. Quer fazer mais um complemento sobre isso, Clarissa? Eu acho que é super oportuno, né, gente? Porque aí que vai o impacto nosso em promover educação médica e educação médica na psiquiatria no sentido da gente promover a saúde, né? A neuroprogressão, então a neurodegeneração, essa, enfim, perda não de neurônios, mas perda de ramificações, ela é vista largamente, né? O Flávio descreveu bem isso no transtorno bipolar, outros autores, mas ela é vista largamente nos transtornos psiquiátricos maiores. E a primeira pessoa que descreveu clinicamente, né, que realmente isso acontece foi o Kraepelin. Porque como é que ele chamou a esquizofrenia? De demência precoce. O que era? Pessoas extremamente jovens que tinham comportamentos senis, que eram vistos em pessoas com demência, que já se conhecia naquela época. Isso foi há mais de 100 anos, e ali a gente tinha o curso natural dessa doença, que depois ele descreveu a mesma coisa para o transtorno bipolar, né, que não era benigno. Transtorno bipolar sem tratamento não tem nada de benigno. Mas aí, né, ali está descrito. Isso depois a gente acabou vendo, enfim, eu vi com um grupo de estudos, enfim, com diversos alunos que fizeram trabalhos numa questão da psicose, ela promover sistemicamente um envelhecimento acelerado, o que é uma coisa muito ruim, né? É ruim para o cérebro, tá? Porque enfim, o cérebro envelhecer rápido, ele acaba que a gente tem alterações comportamentais, até aquelas coisas, às vezes mínimas, mas de juízo crítico, de aprendizado, de como que operacionaliza as informações, de tomada de decisão, mas também um adoecimento sistêmico. E que isso eu acho que os colegas que assistem, aí, a gente que vê na prática clínica, que pessoas que têm, então, essa de uma maneira planificada,
tem essas outras. A gente vê assim em ambulatórios, ambulatório de transtorno bipolar, de depressão, de esquizofrenia, praticamente não existe paciente que está ali e só toma remédio psiquiátrico. Sempre tem um antihipertensivo, uma medicação para o diabetes, para a dislipidemia, ok, que os nossos remédios, às vezes, eles contribuem para isso, mas não é só isso, né? O adoecimento, ele está junto, porque, enfim, os episódios, eles afetam o cérebro, mas como o cérebro, ele é algo que está dentro do corpo da gente, não é uma nuvem que está aqui em cima, que nem tem gente que pensa que o comportamento é uma nuvenzinha, né? O cérebro, ele está aqui. E o que afeta aqui, afeta o coração, afeta o corpo todo, afeta os vasos. Então, essa é a grande questão, né? Da gente poder entender assim, que estar sintomático, e aí é aquela coisa muito sindrômica, quer dizer, a manifestação sintomática não é bom. A gente não pode, a pessoa, ok, tem a doença, mas ela não pode estar doente. Essa é a grande mensagem assim que tem que martelar sempre. Sim. E lembrei de uma coisa importante, Perfeito. né, Antônio Geraldo, que a gente não falou. Sim. O risco que a pessoa em psicose se encontra agudamente. Risco a si. Não é incomum atender em emergência paciente que teve tentativa de suicídio porque a voz mandou, tentativas graves, às vezes muito mais graves do que o paciente deprimido porque é desorganizada, né? Não vamos falar de método porque não seria correto, mas tentativas graves e o risco a outros. E essa pessoa tem direito de ser protegida. Se a gente está vendo que ela está sintomática, eu ficar esperando melhorar, sabe-se lá porque se eu tenho um tratamento estabelecido, nem ético seria. Perfeito. Muito bem, aqui nós temos algumas perguntas e eu quero dizer que nós estamos falando sobre psicose, porque a psicose é um tema importantíssimo, eu adorei que a Clarissa falou aí sobre as grandes psicoses e, na verdade, já vai para 130 anos, né, Clarissa, que o Kraepelin trouxe essa questão da demência precoce e a gente vê o quanto que é importante para fazer o diagnóstico. No caso, quando nós falamos, por exemplo, de um surto psicótico agudo ou um episódio psicótico breve, a depender de como você quer chamar e classificar, e se você quer estigmatizar ou não, porque quando você toma esse cuidado, você não expõe a pessoa que está adoecida, mas ao mesmo tempo você diz o que a pessoa tem. O caso é grave, muito grave, mas para poder pensar em esquizofrenia, eu tenho que esperar aí, 6 mesões aí, para poder pensar e falar sobre isso. E aí vai em relação à bipolaridade, a todos os outros quadros que a gente precisa preencher critérios diagnósticos para fazer diagnóstico nosológico. Eu gosto de trabalhar com estigma, né? E eu sempre fico nessa preocupação imensa. O que falar, como falar, porque às vezes não tem volta, né? E a gente pode levar a consequências graves. E uma das consequências graves, quando eu perguntei a Deise, eu até pensei nisso, é o suicídio, pessoal. Os índices de suicídio no Brasil só têm aumentado. Por quê? Porque, óbvio, as pessoas não têm assistência. E aí eu vou perguntar para a Clarissa, qual o percentual, mais ou menos, Clarissa, não precisa lembrar 100% dos valores, mas de pessoas com esquizofrenia no Brasil que têm acesso a tratamento? Olha, isso tinha um levantamento, tá, da cidade de São Paulo. Se não me engano, tá, no Brasil, menos de 30% das pessoas, tá, na cidade de São Paulo, portadores de esquizofrenia recebem tratamento. Então, vocês olhem aí o quanto é uma negligência dessa população. Nós estamos falando de esquizofrenia porque é uma doença que a gente associa muito à psicose, né? E é uma doença altamente estigmatizada. Mas quando a gente vai ver tratamento adequado para depressão maior, para transtorno bipolar, eu não tenho essa porcentagem, tá? Mas se a gente imagina que esquizofrenia é negligenciada e que é uma doença que ela é muito externalizada, porque um quadro psicótico com bastante sintomas positivos florido,
todo mundo reconhece que precisa de tratamento. Vocês imaginem essas outras doenças, que elas são compostas principalmente de quadros depressivos, que é muito mais internalizado, que não incomoda, de certa forma, a sociedade e também não incomoda a família, até a pessoa dizer quero me matar ou tentar suicídio. Então, aí eu não vou ousar dizer uma porcentagem, tá? Mas nós estamos aqui dentro de um momento que eu acho que ele é bem crítico na sociedade brasileira, do acesso ao tratamento psiquiátrico. E eu não vou nem florir com aquela coisa do acesso à saúde mental, porque é uma coisa que engloba muito mais, né? Saúde mental, ela é muito maior que atendimento psiquiátrico, que todo mundo precisa. Mas sabe, Antônio Geraldo, enfim, esse dado é bem triste. Tá? Menos de 30% das pessoas com esquizofrenia no Brasil recebem tratamento, que sequer recebem nome da coisa. Sabe? São completamente estigmatizados e colocados à parte da sociedade ainda hoje, né? Mesmo não existindo, enfim, enclausuramento. Acabam sendo homeless, enfim, mendigos. Perfeito. Daisy, eu vi que você quer falar alguma coisa sobre isso. Fica à vontade. Como é que é isso na infância e adolescência? Conseguiu ler meu pensamento? Sabe que eu estava pensando assim, 30% recebe, chega ao tratamento. Quantos por cento recebe tratamento baseado nos protocolos adequados, tratamento adequado? E a gente não pode esquecer... A Clarissa comentou assim que é um quadro florido, que é psicose, que quase todo mundo concorda que tem que tratar. Eu fui coordenadora de saúde mental. E se eu falar assim das coisas que eu ouvia de pessoas ainda que vão opinar na política, acreditando que a gente tem que esperar, que a gente tem que acolher, que a gente não pode medicar à toa, que a gente não pode internar... muitos casos que estão em risco agudo, aí a gente fica um pouco ainda mais revoltados. Eu falo, vou ficando brava até. Alexandre? Então, só complementando o que as colegas falaram, esses pacientes que não se tratam, eles estão muito mais sujeitos a abuso de álcool e drogas, a comportamento violento, a vitimização, né? O tratamento, digamos que dá uma certa proteção a tudo isso. A gente sabe que mesmo os pacientes que tratam, há uma comorbidade com o uso de álcool, substâncias psicoativas, mas entre aqueles que não se tratam, certamente essas cifras são muito maiores, né? Dessas variáveis negativas que vão trazer um impacto negativo. Muitas dessas pessoas podem entrar pelo sistema prisional, ao invés de entrar pelo sistema de saúde, que seria o correto, né? E aí vão lá para mim fazer perícia criminal, né? Cometeu um crime, está completamente psicótico, passou 1 ano na prisão e só agora veio fazer a perícia criminal, né? Isso acontece. Perfeito. E é muito triste. Perfeito. Bom, já que o Alexandre falou isso, nós vamos lá então falar sobre isso. Infelizmente, nós estamos passando um momento em que já menos do que 30% dos pacientes com esquizofrenia têm acesso ao tratamento, e desses que têm acesso ao tratamento, não conseguem ter medicação em qualidade e em quantidade adequada para cada caso, para cada pessoa. E aí, o paciente doente mental, ele não é perigoso, desde que em tratamento. Uma pessoa num quadro psicótico em tratamento é uma história. Já sem tratamento é uma história completamente diferente. E aí é onde entra a psiquiatria forense aí, que é quando essas pessoas cometem crimes. Só que eu quero lembrar sempre, os doentes mentais são mais maltratados e sofrem mais violência do que a população comum, a população comum. Então, são muito, muito maltratados, muito violentados. Inclusive a violência do próprio Estado, que não propicia tratamento adequado para as famílias. Não tem acesso adequado ao tratamento. Não tem um sistema ambulatorial para atender essas pessoas. Né? Só tem o sistema capcêntrico, ok, serve para atender os casos de psicose, mas muitos não precisam do que é oferecido nesse sistema. Nós precisamos de mais sistema ambulatorial, acesso
a equipe de saúde mental qualificada, que é um outro problema, não é um ajuntamento de profissionais, isso não resolve nada. E outra questão importante também é a ausência de protocolos e diretrizes para o tratamento pelo sistema único. Porque, às vezes, quando você consegue o remédio, às vezes não tem para o mês inteiro. Aí depois perguntam por que a pessoa entrou em crise. E tudo que nós precisamos fazer é não deixar a pessoa entrar novamente em crise. Infelizmente, no Sistema Único de Saúde, nós ainda sofremos com essa ausência do Estado. Parecem e publicizam que faz muita coisa, mas a gente sabe que não é verdade e nem temos quantidade de serviço para atender a toda a população e nem temos o mais importante, que é o que nós 4 fazemos aqui no nosso dia a dia, que é o sistema ambulatorial. Atender o paciente, fazer as indicações, fazer o diagnóstico adequado, fazer o diagnóstico diferencial e indicar o tratamento adequado. No sistema público, nós não estamos conseguindo ter adequadamente em todo o país. Nós temos ilhas de exceção, mas isso não basta. Nós temos novos entrantes em quadros psicóticos todos os dias, diariamente. E os que entram não saem. E não tem tratamento adequado. O sistema ambulatorial que a gente tanto quer, a gente não tem ainda adequadamente para poder ajudar essa população. Mas vamos lá, porque eu influencio com esse negócio enquanto estigma, enquanto as políticas públicas por poder ter. Aí eu decido. Vamos lá. Olha só, Clarissa, o que diferencia um único episódio de psicose e a esquizofrenia? Gente, eu fico olhando de lado para o outro e lendo, é porque eu estou com 3 telas aqui na frente para receber as perguntas, para acompanhar o Instagram e para poder falar com vocês. Bom, então, esquizofrenia, nós estamos falando de um diagnóstico nosológico, que é uma doença que ela está muito, acho que a descrição agora do DSM-5, ela está bem mais conservadora do que era no DSM-4 e na revisão, mas o que é esquizofrenia? Esquizofrenia é a presença ou de delírios, ou de alucinações, ou de desorganização formal do pensamento, tá? Junto com catatonia, os sintomas negativos de uma maneira geral e a desorganização comportamental. Precisa ser 2 desses sintomas, mas um deles tem que ser delírio ou alucinação, ou a desorganização, então, do pensamento. Tem que ter um dos 3, pelo menos, e mais um dos outros. Por quanto tempo? Por pelo menos 6 meses, e que isso não seja explicado por uso de drogas, por alguma outra doença, de uma maneira geral. Então, em adolescentes, às vezes pode acontecer então, essas questões de intoxicação. Então, não é na presença e nem na vigência do abuso de substância, tá? E também não explicado, então, por febre, por infecção. Isso é esquizofrenia, tá? É o nome dessa entidade. O que diferencia de um episódio psicótico? Tá? Ter um episódio psicótico é bem mais comum do que a gente imagina. Então, enfim, porque a psicose, de novo, assim, ela não é necessariamente acreditar em ET, falar com William Bonner, essas coisas que qualquer um sabe que é psicose. A psicose, às vezes, ela pode ser uma coisa muito sutil, e que, enfim, que em alguns adolescentes, eu acho que a Daisy depois pode falar isso com propriedade, às vezes acontece em alguns adolescentes, dura menos de uma semana e vai, coisas sutis, assim, de estar se sentindo perseguido no WhatsApp, sofrendo, como é o nome daquilo? Eles ficam perseguindo lá, tem um nome em inglês que eu me esqueci. Stalker é o nome disso em inglês. Então, isso é diferente de esquizofrenia, mas isso durando 6 meses. Então, tendo isso, estou perseguido no WhatsApp. Eu tenho um caso que eu acho que eu vou ilustrar aqui muito bem. Na época da eleição passada, a criatura postou uma coisa sobre um determinado candidato. Tá? E começou a levar só a porrada dos que os outros 50% que não eram a favor daquele candidato.
até aí normal, né? Mas dentro disso, o que foi a lógica que a criatura criou? Isso aqui, quem está mandando são os amigos da minha namorada, por isso eu não vou mais na faculdade, porque eles estão todos lá querendo me perseguir. Isso não é normal, isso é psicose. Tá? E essa pessoa, então, ela não estava com só isso, ela estava 6 meses mais retraído. Então, isso é esquizofrenia. Ah, mas simples assim, Clarissa, é isso, é o nome da doença. Agora, se a pessoa está só lá mais desconfiada, ou teve um episódio psicótico porque fumou maconha, mas depois passou, isso é um episódio psicótico único. É isso, assim, a esquizofrenia ela é uma coisa mais duradoura, ela tem que durar 6 meses, e claro que nesses 6 meses conta os sintomas negativos, tá? Por que eu tô, Antônio Geraldo, frisando isso? Porque às vezes a gente não leva em consideração esse período e não faz o diagnóstico correto, quer dizer, fica empurrando mais com a barriga ali, porque tem um retardo, né? Às vezes demora, tá? Mais de 2 anos para a pessoa receber o primeiro tratamento adequado, depois de já ter sintomas clássicos, assim, enfim, que classificam a doença. Só uma coisinha que eu queria complementar, é que há diferenças no diagnóstico da CID-11 e do DSM, né? A CID-11 existe, ela é muito mais ampla em termos de tempo, ela só exige apenas 1 mês de sintomas psicóticos, né? Eu, particularmente, prefiro usar os critérios do DSM-5, né? Isso faz a gente não dar um diagnóstico de uma doença grave, nós mesmos termos menos expectativas daquele indivíduo poder se recuperar, mas a CID-11, nesse ponto, eu acho ela muito problemática, né? Então, ela dá o diagnóstico de transtorno psicótico agudo, se dura até 1 mês, a partir de 1 mês é esquizofrenia. No DSM-5, a gente tem o transtorno psicótico breve, que vai até 1 mês, a pessoa tem, sem sintomas prodrômicos, em 2 semanas um quadro florido, psicótico. A partir de 1 mês, entre 1 mês e 6 meses, a gente tem o transtorno esquizofreniforme, e 6 meses ou mais, como a Clarissa falou, com sintomas ativos, prodrômicos e residuais, esquizofrenia, né? Então, por isso que em pesquisa se usa mais o DSM-5, porque ele é mais conservador, ele dá menos o diagnóstico de esquizofrenia do que a CID-11, né? Que amplia muito a considerar apenas 1 mês, já o suficiente para dar o diagnóstico de esquizofrenia. Muitas vezes a pessoa pode ficar bem, pouco tempo depois de 1 mês, ela não tinha esquizofrenia, ela não teve uma evolução compatível com deterioração, com sintomas negativos, com prejuízo do funcionamento socioprofissional, como a gente vê na esquizofrenia. Daisy? E pensando em adolescentes, principalmente, 1 mês nós consideraríamos pouco para diferenciar, principalmente entrando na questão de diagnósticos diferenciais, um episódio psicótico de uma agudo ou de uma esquizofrenia ou de transtorno bipolar. Então, não é incomum que na adolescência, um primeiro episódio psicótico receba um diagnóstico de esquizofrenia e com o acompanhamento dos sintomas fique mais claro que se trata de um transtorno bipolar. Então, principalmente em adolescência, em infância e adolescência, é importante a gente ter um pouco de cautela aí nesse time, não atrasar tratamento, mas avaliar o diagnóstico longitudinalmente. Daisy, tem uma pergunta para você aqui, que é o seguinte: qual é a causa da psicose na infância e adolescência? Excelente. Acho que é uma curiosidade do público geral e é importante para os profissionais, né? E nos extremos de vida, em infância, se a gente for pensar, as psicoses, os transtornos que cursam com psicose, eles são mais comuns do adolescente, adulto jovem. Então, quando eu tenho na infância, eu preciso mais ainda, em todos os casos de primeiro episódio, mas mais ainda, descartar as questões clínicas, fazer um bom exame clínico dessa criança e um bom exame neurológico. Quase sempre a gente precisa de um exame de imagem no consultório privado.
sempre vai ter um exame de neuroimagem e um pedido de um eletroencefalograma, exames laboratoriais para excluir infecção, uma boa história de se está usando medicação ou não, corticoide, é comum que as crianças usem por outras coisas, às vezes altera comportamento, causa uma euforiazinha, pode causar... Rocutan. Exame metabólico, o Rocutan, doenças clínicas em geral, né? Doenças que não são comuns, mas a psicose por si já não é comum, então precisa excluir PANS-PANDAS, doença autoimune. Então é um exame muito minucioso para excluir tudo isso. Drogas também. Ah, mas é criança, não usa droga. Você não sabe o que tinha em casa, o que foi lá, lambeu, ou que são esses pais. Então exclui isso também, para daí sim, descartando essas causas, a gente avaliar se é de origem psiquiátrica, e aí dentre as causas de origem psiquiátrica, quanto mais cedo, a gente pensa que daí pode ser algo com uma maior penetração genética, uma doença que tenha mais hereditariedade, e a gente pensa aí na esquizofrenia, no transtorno bipolar, se são questões mais prolongadas. Acho que seriam os principais, assim, pra gente pensar o que causa psicose na infância. Clarissa, gostei do seu comentário, quer complementar aí um pouco mais de orientação? Não, é muito mais por enfim, desculpa te interromper, Daisy, é muito comum de ver quadros de exacerbação ou de aparecimento de alguns sintomas psiquiátricos com o uso dessa medicação, que ela é largamente usada, que é uma boa medicação para acne, espinhas, né, na adolescência. Então, enfim, a gente tem que estar atento, né, nesses quadros, porque na maioria das vezes, quando interrompe o uso, melhora, ou às vezes precisa o uso, a gente tem que tratar quando estiver em vigência, né, do uso dessa medicação. Como ela, tem diversas outras, né, por isso que é importante a gente estudar, né, pessoal, e saber dos potenciais enfim, nocivos do ponto de vista psiquiátrico das medicações de uma maneira geral, corticoide, assim, enfim, tem uma lista bem grande de medicações. E sem esquecer o papel da cannabis sativa, né? Que existem estudos hoje que mostram que adolescentes que usam cannabis sativa numa frequência maior, 3 a 4 vezes ou mais, eles têm um risco 3 a 4 vezes maior de esquizofrenia, né? E não é tão incomum um adolescente ter contato com cannabis, vai em festa, né? Outros coleguinhas usam, né? Então, eu já tive pacientes de primeiro surto psicótico que tinham um histórico de cannabis antes do primeiro surto. É importante o Alexandre colocou aí, o que colocou, por isso que é criminoso quando eu vejo pessoas falarem assim, cannabis medicinal. Como que pode falar cannabis medicinal sabendo que provoca quadros psiquiátricos irreversíveis, né? É complicado isso. Mas, Alexandre, ficando em você aí, tem uma pergunta que é o seguinte: o que seria esquizofrenia catatônica? Bom, em primeiro lugar, essa classificação de paranoide catatônica e befrênica simples, ela saiu a partir do DSM-5. Né, e na CID-11 também. Então, é esquizofrenia, ponto. Né? Mas a gente tem a catatonia, que é um subtipo de esquizofrenia, mas não é específico. Novamente, aí voltando para o diagnóstico sindrômico, né? A síndrome catatônica, ela pode ser encontrada em transtornos do humor, na esquizofrenia, em transtornos mentais orgânicos, como delírio, na depressão psicótica. Né? Mas a catatonia ela é caracterizada predominantemente por sintomas psicomotores, né? Então, imobilidade, rigidez, flexibilidade cerácea, nós levantamos o braço, o paciente ele fica assim, agitação catatônica, ele quebra, rasga, tem até uma alteração dos impulsos, que é a frangofilia, que é o impulso patológico para a destruição. Ou, ao contrário, estupor catatônico, o indivíduo fica imóvel, às vezes não se alimenta, não faz necessidades e só vai sair desse quadro com a eletroconvulsoterapia. Infelizmente, muitos profissionais da saúde, inclusive psiquiatras, têm preconceito com o ECT, mas quando bem indicado, feito com ética, autorização do paciente ou dos familiares, presença do anestesista, ele é uma excelente indicação para a catatonia. Outros sintomas da catatonia seria os fenômenos do eco, ecopraxia, repetir tudo que o examinador faz, ecolalia, repetir tudo que o entrevistador fala,
hiacomimia, repete tudo, a mímica do entrevistador. Tudo isso de forma involuntária, porque, na verdade, o indivíduo catatônico ele tem uma hipersugestionabilidade patológica. Ele não consegue não repetir, né? É diferente do filho adolescente que chega em casa e começa a repetir. Aí é uma brincadeira, né? Não são os fenômenos do eco, né? E também, bom, pode haver muscitação, que é o indivíduo ficar falando, apenas movimentando os lábios, enfim, rigidez catatônica, eu já falei, estereotipias, que é repetição de movimentos sem finalidade, maneirismos, que é um modo afetado de realizar atos banais. Então, são vários sintomas catatônicos, né? Mas lembrando que eles não são específicos da esquizofrenia. Ok. Mas no caso aqui, eu vou fazer uma pergunta para Clarissa, só para ela fazer um complemento rapidamente. A pergunta do Felipe Natan. Ele pergunta aqui, Clarissa, o que seria esquizofrenia catatônica? Bom, a esquizofrenia catatônica, então, ela foi descrita, tá? E ela teve presente no DSM até a revisão do DSM-4. Ela seria um subtipo de esquizofrenia em que ali a pessoa teria predominantemente sintomas negativos, tá? Então, enfim, avolia, apatia, principalmente, a anedonia não daria nem para avaliar nessas pessoas, e esses sintomas motores que caracteristicamente é de paralisia, de diminuição, tá, Felipe, da movimentação, é a pessoa ficar parada, é aquilo que a gente via predominantemente antes do advento dos antipsicóticos, tá? Que a gente vê em filmes de antigamente, quando as pessoas estavam naqueles manicômios, como o Kraepelin estudou, enfim, a fenomenologia, como os grandes psicopatologistas descreveram, que é quando a gente vê nesses filmes, tá? E a pessoa fica parada, assim como o colega Alexandre falou, não ter reação, tá, motora. Então, isso seria a esquizofrenia catatônica. Tinha também outros subtipos, né, que enfim, que era a paranoide, a mais comum, então, que é a presença de delírios e de alucinações de cunho perceptório, e a esquizofrenia hebefrênica, que ela teria, assim, mais, então, uma desagregação do conteúdo do pensamento, quer dizer, não falar coisa com coisa, não ter início, meio e fim. Por que isso caiu por terra, tá? Por que não tem hoje em dia mais esquizofrenia catatônica, hebefrênica, paranoide? Porque isso não interfere nada, não ajudava em nada no tratamento. O diagnóstico tem que ajudar, né, pessoal, a gente a tratar as pessoas. Se o diagnóstico não ajuda a definir tratamento, caiu por terra. Então, tem esquizofrenia, claro, com predominância de sintoma, hoje em dia, predominância de sintoma positivo, sintoma negativo, tem a catatonia, que ela está presente em diversos outros quadros nosológicos. Então, basicamente é isso. Mas vamos esquecer isso dos subtipos, tá? De esquizofrenia, porque isso não ajuda a tratar as pessoas. Adorei, porque é o seguinte, a questão do subtipo, pessoal, é muito interessante o quanto isso tem de pergunta aqui que eu estou recebendo sobre os subtipos, como se isso fizesse uma imensa diferença, a não ser aumentar o estigma, aumentar o preconceito, dificultar para que os pacientes tenham acesso a tratamento e tenham cuidado adequado. Então, hoje, nós psiquiatras estamos muitíssimo pouco preocupados com esses rótulos. Nós estamos preocupados assim, eu preciso tratar as pessoas, eu preciso dar resultado para as pessoas, eu preciso de algo que faça diferente para o meu paciente, eu preciso ter a possibilidade de que o meu paciente tenha um futuro melhor, que tenha um futuro diferenciado. E é isso que a gente preocupa. E aí uma pessoa pergunta aqui, Deise, e aí eu vou trazer para você e para o Alexandre e para Clarissa, para a gente responder rapidamente, assim, como é a remissão na esquizofrenia? A gente considera a remissão uma melhora, um percentual de sintomas. Eu vou deixar até para o Alexandre falar em números aí, critérios, que eu acho que ele vai responder melhor que eu. Mas mais importante que a remissão, nós psiquiatras buscamos a retomada da qualidade de vida, de funcionalidade. Então, a gente não fala cura,
porque não é uma questão assim, tratou igual uma infecção, acabou, e um próximo quadro vai ser outra infecção, outro agente patológico. A gente considera que é a doença crônica, então se tem, novamente seria um novo quadro, um quadro dessa doença, então o tratamento tem que ser crônico. E aí a gente deseja sempre a remissão dos sintomas, apesar de não ser cura, a gente fica muito feliz com a remissão dos sintomas e retomada da funcionalidade do paciente, da qualidade de vida. Aí agora o Alexandre ajuda aí no quais são os percentuais, o tempo de remissão, que ele vai responder melhor que eu. Bom, espero. Bom, remissão de qualquer transtorno mental seria a volta ao estado anterior antes da doença, né? A esquizofrenia, a gente sabe que em grande parte dos casos isso não acontece, né? A pessoa fica com o que o Kraepelin chamava de defeito, e que o Kraepelin falava uma expressão muito interessante, que é perda da harmonia da personalidade psíquica, né? Que é uma expressão perfeita que traduz isso, né? O quanto isso é prejudicado na esquizofrenia. Então, remissão seria isso. Agora, resposta ao tratamento, que é o que se fala mais, é que a pessoa teria uma redução de 50% de sintomas, na imensa da maioria das vezes, sendo utilizada a escala PANSS, que é Escala de Sintomas Positivos e Negativos da Esquizofrenia, tá? Outros autores falam em redução, melhora dos sintomas negativos, mas o critério mais assim usado para se contabilizar resposta clínica aos psicofármacos seria esse, né? Redução de 50% na pontuação da escala PANSS. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que percorrer por outros medicamentos, como a clozapina. Alguns autores são a favor de já usar a clozapina de cara. Na minha experiência, eu prefiro utilizar outros medicamentos antes de chegar na clozapina, mas acho que isso é muito de colega para colega, né? Eu costumo usar a clozapina mais para casos refratários, porque a clozapina a gente vai ter que fazer aquele controle de leucograma semanal, o risco de agranulocitose, né? Mas, enfim, vou parar por aqui, que não foi pergunta de tratamento. Exatamente. Vamos lá, não vamos falar aqui de tratamento, para o CFM não ligar conosco, porque estamos falando de um assunto que médico não pode ensinar em lives. Então, vamos lá. Clarissa, algum comentário aí em relação à resposta que a Deise deu? Algum acréscimo? Sim, tá? Eu acho que a gente tem que se dar conta que em psiquiatria nós tratamos doenças crônicas, como a grande maioria da medicina. Tá? O que a medicina trata são doenças crônicas, então a gente otimiza o tratamento para que a pessoa não tenha episódios ou exacerbação daquela questão clínica que tenha condição. Como tudo que é doença crônica, e a esquizofrenia é assim também, a gente tem 3 possibilidades de curso. Tá? Isso partindo do primeiro episódio psicótico. E essas três possibilidades, aqui no Brasil, infelizmente, tem uma delas que não acontece. Tá? Porque primeiro a gente não trata, não consegue identificar e tratar o primeiro episódio psicótico. Mas, bem assim, o que está descrito na literatura? Tá? Tratando bem, ininterruptamente, desde o primeiro episódio psicótico. 1/3 vai muito bem. Tá? O que é muito bem? A pessoa vai ter uma vida ok de relações, com potencial de relações amorosas, de amigos, profissional. Ok, vai ser normal ou não vai ser normal? Sei lá. Entende? Mas nós estamos falando aqui, normalidade é um conceito muito amplo e a gente está falando assim, de inserção funcional e social, que é o que todo mundo quer, para nós, para os nossos pacientes. O outro 1/3 vai mais ou menos, tá? E mais ou menos o que se define? Bom, ok, era aquela pessoa que prestou um vestibular para engenharia, cursou 2 semestres, ficou doente e acabou não conseguindo mais, e aí vai trabalhar e fica uma coisa mais mecânica, tá? Como atender num balcão, como, enfim, fazer coisas que não precisariam da escolaridade que aquela criatura teria o potencial. E tem 1/3 que vai super mal, tá? Independente do tratamento. Só que vamos pensar na época do Kraepelin lá, não tinha 1/3, 1/3 e 1/3. Tá? 100% ia super mal. Então, ir mal
Tá, gente, que isso que eu acho que é o grande preconceito na esquizofrenia, porque a gente associa a esquizofrenia com deterioração. Tá? Uma coisa não é sinônimo da outra, ela é consequência. A deterioração é consequência da esquizofrenia não tratada. Tá? A história natural da esquizofrenia é a demência precoce. Nós estamos 100 e tantos anos depois, né, pessoal? Olha os tratamentos aí. A boa parte deles, ela é disponível no Brasil, tá? Disponível, eu digo que existe, e que as pessoas potencialmente poderiam ter acesso, e aí é a grande questão, tá? Mas a gente ainda tem essa coisa, esquizofrenia, deterioração, parece que assim, a gente quando faz o diagnóstico, já cola um rótulo assim, ó, perdi a esperança. O que é uma das outras coisas, né, Antônio Geraldo, como associação, a gente como psiquiatra não pode tirar a esperança das pessoas, eu não estou falando de mágica aqui. Tá, eu estou falando enfim, de dar esperança, porque se não tem esperança, o que nós estamos fazendo, né? Para que servem os nossos tratamentos? Mas, resumidamente, é isso assim, ó, tem 3 cursos, tá? Bem, médio e mal, com o tratamento adequado. Se não tratar, já está certo, tá? A evolução vai ser ruim. Ok. Eu vou responder 2 perguntas rapidamente aqui, que fizeram, que é o seguinte, qual a Maria Landim pergunta o seguinte, qual a relação entre alcoolismo e esquizofrenia? Olha, Maria Landim, estima-se que aproximadamente 3,5% dos dependentes de álcool e outras drogas possuem esse transtorno como diagnóstico psiquiátrico adicional. Então, o que as pesquisas apontam é que a chance de um indivíduo ser portador de esquizofrenia e usar substâncias de abuso são 4,6 vezes maiores que o restante da população, só para você ter uma ideia. A outra pergunta é para diferenciar, eu guardei de cabeça, vou ver se eu acho aqui. Bom, diferenciar alucinações auditivas com pensamentos intrusivos. Cadê? Está aqui, depois eu vejo quem falou. É só para falar assim, a diferença dos 2 sintomas na alucinação auditiva, se tem a certeza de que está escutando voz, eu tenho certeza absoluta que eu estou ouvindo, eu não tenho dúvida alguma. Já o conteúdo das vozes são normalmente, né, geralmente, são de acusação ou de comando. Já no pensamento obsessivo intrusivo, como o próprio nome diz, é o pensamento que insiste repetidamente com um determinado conteúdo. E aí ele fica ali perturbando. Quem perguntou isso foi Jô Fontinelli. Olha que nós temos um Fontinelli famoso aí na psiquiatria, hein, Jô? Famosíssimo, cara craque, muito bom. Leonardo especialista em pensamento intrusivo. Exatamente o que eu ia falar. Vai fazer uma live comigo sobre toque. Ele e Eurípides Constantino Miguel. 2 craques, né? 2 craques também. Bom, o que é... Clarissa, rapidamente. Quem tem esquizoafetivo é mesmo que é esquizofrenia? Juliana Silva. Rapidinho. Juliana, eu vou dar minha opinião pessoal sobre esse diagnóstico, tá, de transtorno esquizoafetivo. Atualmente eu acho um dos maiores desserviços que tem. Tá? Porque ele é um diagnóstico que ele não nos ajuda no tratamento. Ele ficou que nem a esquizofrenia catatônica, hebefrênica. O que acaba sendo o tratamento do transtorno esquizoafetivo? Predominantemente antipsicóticos. Tá? Às vezes se agrega ali um estabilizador do humor, às vezes um antidepressivo, mas tanto o tratamento quanto o prognóstico... ele é o mesmo ele é muito semelhante da esquizofrenia. Por que surgiu esse nome esquizoafetivo? Tá? Foi uma pessoa, um psiquiatra russo que precisou emigrar para os Estados Unidos na década de 30, na época da eclosão do nazismo, e ele se deparou lá nos Estados Unidos com 9 casos, tá, de pessoas que tinham uma síndrome depressiva com um componente psicótico em alguns momentos, assim como uma coisa que era isolada, tá, do período de transtorno do humor. Ele descreveu isso como transtorno esquizoafetivo. Isso é uma exceção,
Tá? Isso aí não é um diagnóstico que deveria estar no nosso cotidiano, ele vai cair por terra. Tá? Já foi muito questionado até ele ser suprimido agora no DSM-5 por essa questão, assim, ele não ajuda. Tá? É um diagnóstico que muito mais atrapalha e muito mais estigmatiza, porque às vezes a gente olha assim, essa pessoa tem esquizofrenia, mas ele é muito afetivo, professora. Será que não é esquizoafetivo? Não, né, gente? Vamos parar de estigmatizar essa doença que se chama esquizofrenia, achando assim, é esquizoafetivo, então é afetivo. Então, gente, assim, essa é a minha opinião pessoal, tá? A literatura baseia-se, ele não ajuda, tá? Um diagnóstico que não ajuda. Perfeito, perfeito. Eu gostei da resposta também. A Nádia Pereira pergunta, isso é para você, Alexandre, vamos correr, que está falando aqui que falta 5 minutos para completar 1 hora de live. A Nádia Pereira pergunta o seguinte, esquizofrenia, primeiro episódio após os 50 anos, ocorre, Alexandre? Isso é bastante comum. Isso é bastante comum. A maioria dos casos, no homem o pico é de 10 a 25 anos, 10 a 20 anos, mais ou menos. Na mulher é mais tardio, 25, 30 anos, né? E a mulher teria um pico bimodal, uma nova incidência a partir dos 40 anos. É o que é descrito na literatura, tá? Mas se pode acontecer, pode. Mas certamente é sempre importante a gente fazer um diagnóstico inicial com transtorno bipolar, que pode começar mais tardio. Então, avaliar a história familiar, avaliar bem os sintomas que a pessoa tem, né, para ver se não é uma mania psicótica, por exemplo, ou até um diagnóstico diferencial também com demência, que pode cursar com sintomas maníacos, né, ou psicóticos. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Deise ou Clarissa? Não, acho que é isso, é bem importante assim, frisar, né, a gente depois dos 50 anos, o aparecimento de sintomas psicóticos assim do nada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é demência, uma demência um pouco mais precoce. Perfeito. É isso, né? O agravamento de alguma doença clínica e depois muito esquizofrenia, é raríssimo, tá? Depois de 50 anos é uma coisa que, enfim, que não se vê. Até prova o contrário. Como na infância precisa fazer todo aquele descarte de causas clínicas. Ok. Muito bem, eu queria exatamente falar um pouquinho do que a Clarissa falou, que é o seguinte, o início da doença ela costuma ser mais precoce em homens, com pico de início entre 10 e 25 anos. Nas mulheres, aí já são 2 picos de início, entre 25 e 35 anos e após os 40 anos. Mas faria a mesma coisa que a Clarissa, estaria muito atento a quadros orgânicos cerebrais, demência, ficar muito ligado a isso, porque assim, é só 1% da população, 0,8 a 1% da população aí que vai ter esquizofrenia, e nessa idade já cai mais ainda esse percentual. Algum complemento nessa minha fala, Clarissa, Alexandre ou Deise? Ok, gente. Vamos lá. Eu explorei muito vocês, explorei demais, o povo aqui amou, nós batemos hoje recorde de audiência, tá? Para avisar para vocês. Tem uma pergunta que eu vou ter que responder para finalizar, se vocês permitirem. Posso responder aqui uma pergunta? Porque essa eu não posso deixar passar em branco. Por Luciana, favor, psicóloga, aqui no Instagram, ela pergunta o seguinte: o pensamento intrusivo é que provoca o impulso suicida? Muito bem, isso eu não poderia deixar de passar para você, psicóloga que está aqui conosco. O que leva o impulso suicídio é o estreitamento cognitivo. Esse estreitamento cognitivo provocado por uma doença psiquiátrica. Nesse estreitamento cognitivo, a pessoa enxerga que a única saída é o suicídio. Isso é um erro. Por quê? A saída é tratar-se. É isso que nós precisamos fazer. Então, para combater essa questão do aumento dos índices de suicídio, é termos assistência pública digna, é termos acesso ao tratamento, é diminuir a cada dia mais o estigma, é fazer com que as pessoas possam chegar até o psiquiatra e tratar-se. Claro que o psiquiatra vai indicar ali para a equipe multiprofissional
multiprofissional que atue de forma multidisciplinar, de preferência interdisciplinar, para que a gente possa ter o melhor resultado. Mas psicose não tem como brincar e achar que isso você pode tratar filosoficamente ou psicoterapicamente. Porque se fizer isso, o desfecho vai ser tenebroso, perigosíssimo. Clarissa, para suas considerações finais sobre essa live, sobre essa atividade. Como é que você se sentiu? O que é que você acha? A importância dela? Vamos continuar? Vamos ter mais? O que é que você me diz? Vamos ter mais, né, gente? A gente está aqui para se educar e para ajudar a promover a educação em psiquiatria, para melhorar a sociedade, melhorar isso que o Antônio Geraldo acabou de mencionar. Enfim, a assistência, porque a gente consegue as coisas falando, reivindicando e mostrando os problemas. Isso aí é a ausência do mimimi. É mostrar com fatos, mostrar com ciência, mostrar com dados o que é necessário e como é que a gente faz esse caminho. Então, obrigada por essa oportunidade, enfim, mais essa de poder conversar com os colegas. Obrigada pela participação aí junto com o Alexandre e com a Deise também. Alexandre Valença. Eu queria só complementar um pouco da tua resposta em relação ao suicídio na esquizofrenia, que é mais comum no homem jovem, ao contrário... Não é na esquizofrenia. Não era suicídio na esquizofrenia? Não, pensamentos intrusivos é que leva ao suicídio? Certo. Não, mas já que estamos falando também de esquizofrenia, eu gostaria de acrescentar isso. Então, o suicídio na esquizofrenia é mais comum no homem jovem, com sintomas depressivos, e naqueles que têm maior consciência de morbidade, né? Aquele que percebe que ele não é mais o mesmo, que ele não consegue fazer mais a mesma coisa, que realmente eu concordo com a Clarissa, que não é a palavra deterioração não é adequada. Um prejuízo, ele detecta um prejuízo no seu funcionamento psicossocial. Mas eu também quero agradecer a participação dessa atividade. Eu acho que a ABP, enfim, abre muitas portas para a promoção de informação, de educação em psiquiatria, né? E que espero que isso continue. Foi um prazer participar com esses tão ilustres colegas. Deise Porto. Falei seu sobrenome, Deise. Muito obrigada pelo convite. Parabéns à ABP por abordar esse tema de forma tão coerente, pertinente, ética, né? Que a população conheça mais isso, porque não somos só nós, psiquiatras, falando que mudaremos alguma coisa. E para os profissionais que assistem, que são muitos, fiquei muito feliz por saber que é recorde, ficamos honrados, né? Não deixem de encaminhar as crianças e os adolescentes quando suspeitarem de psicose pro psiquiatra, porque se existe estigma em psiquiatria da infância e adolescência, a gente vê muito mais. Então muitas vezes encaminha para o neurologista, neuropediatra, para não encaminhar para o psiquiatra, e aí a gente já tem essa questão aí de um tempo longo de tratamento. É uma coisa que muda a trajetória, tratar logo que iniciam esses sintomas. Então a gente não pode bobear, porque tempo é cérebro, é inesquisito, e a gente precisa tratar adequadamente e precocemente. Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar isso para os profissionais que nos assistem mais uma vez. Bom, pessoal, olha só, todos estão aqui trabalhando voluntariamente para a BP, todos nós psiquiatras estamos aqui no sentido de levar o melhor conhecimento para você. Essa live ela vai ser dada um DOI para essa live. Para quem não sabe, isso é uma documentação científica, então tem o mesmo valor de uma publicação, e ela vai ficar no canal da psiquiatria da ABP, para que as pessoas possam acessar. Breve, pessoal, eu mando para vocês o DOI aí para botar no Lattes. Pelo menos a ABP está fazendo algo nesse sentido para vocês. Muito obrigado por trabalhar pela ABP, muito obrigado por fazer esse trabalho voluntário tão importante, né? Todos fechando aqui consultório para poder vir aqui. Toda terça-feira nós vamos trazer um tema interessante. Em março, nós vamos trazer apenas mulheres para as lives, que elas vão falar de diversos temas. Entre eles, drogadição na mulher, sexualidade da mulher, são temas bem bons. Eu só preciso da confirmação dos colegas, das colegas, para poder já anunciar no nosso Instagram da BP. Muito obrigado a vocês, meus amigos.
obrigado de coração. Obrigado à equipe da BP que está aí no backstage trabalhando até um horário desse aí com muito amor e muito carinho. Obrigado ao Diego aí da RecPlay. Tivemos uma live sem intercorrências, correu tudo 100%, o que é excelente. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima live. Conto sempre com vocês aqui em outras lives e no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Brasília, de 23 a 26 de outubro, aqui no Centro Internacional de Convenções de Brasília, o CICB. Até breve, meus amigos. Fiquem com Deus e boa noite. Boa noite.